Me mudei para Boa Viagem. Fazer Boa Viagem fora do corpo. Quando eu cheguei, eu fui arrumar, tá, uma semana depois, já tinha ajeitado as coisas. Do nada, eu levantei, eu sempre faço, eu levanto da minha cama e vou pra minha sala. Tá tudo meio escuro, eu faço um trabalho meio que energético antes pra não ficar muito, mas tá. Chega nesse local, eu me programo porque eu não posso sair voando pela janela, porque às vezes eu caio. Eu não desço pela escada porque a escada tá cheia de espírito estranho. Então eu só saio... Cara, minhas experiências são 95% em regiões inferiores, até pela consequência natural de onde eu estou. Eu moro aqui, tenho corpo físico, naturalmente energias também, tem um sistema energético, que é o perispírito ou o sistema psíquico, que me faz ficar encarnado no corpo físico, junto ao corpo astral. Então a minha saída, normalmente qualquer saída é feita assim. E eu cheguei na sala, senti uma presença. Na hora que eu ia me juntar, né, eu me junto meio que para poder sutilizar um pouco, para ser puxado para algum lugar ou abrir alguma coisa, eu já aparecer nesse lugar para não precisar sair, ou um espírito me ajudar a sair voando dali, para eu não tentar sozinho e perder a experiência. Por isso que é bom morar em casa, em todos os aspectos, não mora nem gente em cima, nem gente embaixo, e não tem essa coisa de sair voando, cair, ou o primeiro andar, ou você descer pela escada. Energia de escada, você nunca percebeu? É estranhíssima. De prédio, tá? E não por acaso, eu não sei porquê. Aquele é um lugar de encontro. Inclusive, é um lugar de pesquisa interessante. Meu irmão André, no seu canal André Calderon, fez alguns experimentos e fez um experimento nas escadas. E encontrou bastante coisa interessante nesses canais com EVP, Spirit Box e tal. Aí eu cheguei na sala, esse cara falou, eu vi uma voz falando, o que você veio fazer aqui? Olha que interessante, ele era o controlador, ou alguma coisa assim, do bairro de Boa Viagem. É o flanelinha do local. No astral, curiosidade, cada rua tem um flanelinha. Cada praça tem um dono. É aqui assim. Aqui é assim e não necessariamente legalizado, mas é assim que é. Você para no lugar, parou, cara, opa! Então existe uma certa controle de quem vai passar, de quem pegou, quem é você, me pague, me troque, acordos. No astral é assim. Então esse cara, ele queria saber o que eu fui fazer. Eu fui uma ameaça. Por sair do corpo, por ser um bisbilhoteiro, por ter lucidez, entre aspas, através de anos de estudo. Lucidez, cara, não é muita coisa não. Tá? Mas você, pelo menos, abre eventualmente os olhos no meio de um mundo de Walking Dead. Isso não quer dizer que você esteja sempre em todos os pontos abertos. Abre um ou outro. Normalmente não se pode ir, tomar bastante cuidado com essa questão do ego, tá? Eu caí no sexo e tal. Uma galera cai no ego aí. Começa a se achar ser iluminado. Esse já é carta fora do baralho também. Porque já não é mais um transmissor de informação de abertura de lucidez. Ele é um elevador do próprio ego. E na verdade, já caindo da própria questão da fascinação, já foi. É outro aspecto que é usado também, não é pouco não. Talvez, em termos de assédio, o carro-chefe é relação, tá? Eles vão tentar atrapalhar seus relacionamentos. Primeiro ponto de carro-chefe de assédio. Nunca mais esqueça isso. Sua relação pessoal emocional vai ser a base. Você vai perceber que em quase todos os lugares espiritualistas caem pela relação. Mas cai aí. Porque é o local que ele sabe que mais bagunça seu coração e tira você do caminho da luz, pelo menos por enquanto. Se ele tirar você 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 anos, já é legal, porque depois você vai acabar voltando, vamos trabalhar de novo para derrubar. Por quê? São como traficantes. O ser humano é assim. Aqui ele morre e fica pior do lado de lá, porque aqui ele morre. Lá ele não morre mais. Ele fica pior. As máfias continuam, as gangues continuam, as corrupções continuam, a pobreza e aqueles que trabalham para o sistema continuam. Tudo a mesma coisa. O controle de regiões determinado, porque, por exemplo, você acha que o flanelinha está ali porque existe um cara que está na outra rua, existe um cara que controla todas aquelas ruas. É assim que funciona. Existe o dono do morro. A mesma coisa no astral. Exatamente igual. Então, quando você sai do corpo, você tem ideia, é tão interessante. Às vezes você está no meio das ruas, assim, andando fora do corpo, voando meio baixo e tal, aqueles lugares escuros. E você passa numa região que tem uns caras na frente que são porteiros de entrada. Não passa. Às vezes é a entrada de algum ponto mais pesado, pode ser um ponto às vezes chamado de vale. Às vezes são
ou locais estranhos, você passa às vezes na esquina, tem uns caras tentando, tem os loucos, tem os semidoides, assim, que são tipo os caras de beira de esquina, os caras bebedores de bares, ou as pessoas ficam seminuas pelo astral. Isso aí, cara, isso aqui é o que nós somos. Nós somos assim. Existe uma pré-sanidade visual, que ilusória, que dá a imagem de que tá todo mundo bem equilibrado. Mas tá todo mundo, se você olhar uma profundidade, a cada 10 pessoas, você vai ver que 7 tá entre mediano para baixo, uma, duas tá mais ou menos, só uma vai estar legal. A maioria tá down, velho. Porque essa região é assim. E nós adentramos. Isso está acontecendo em todas as esferas. A saída extracorpórea, ela faz você ver isso. Ela faz você entender a personalidade humana sobre a ótica que você achava que entendia. E não, aí você faz, por exemplo, eu sou um estudante de medicina. Grandes coisas, mas sou. Aí você pega a minha mãe e dá um diagnóstico dela. Minha mãe precisa de um psiquiatra. Ela provavelmente tem algum tipo de, talvez de, sei lá, histriônica, ou um pouco de alguma ação que possa. Ela mudava muito, né? Meio bipolar, talvez, sei lá. Vamos levar ela para psiquiatra, vamos ver se a gente consegue controlar. E se não for só isso? Não era. Só que chega uma hora que o impacto do espírito sobre o ser, o impacto desse ambiente é tamanho que ela já atingiu o cérebro, já atingiu organicamente nosso sistema. Então já não tem mais o que fazer, porque você... E outra coisa, a pessoa fica tão perturbada que ela acha que é assim, e ela não é. Não é somente. Ela passa até a ser depois, porque vira um hábito, um vício, um comportamento. Mas isso tudo foi coisas que eu fui começando a ver. E parece que piora por isso. E aí tem um outro detalhe que é legal. Esse é legal, mas também é pesado. Os mentores são perfeitos. Não pense que você vai ver mentor um ou outro, tá? Eventualmente. Se quando vê um amigo, ele não se apresenta, não fala nome. É assim que é a projeção astral. Na sua verdadeira e simples concepção. Existem algumas pessoas que têm um pouquinho mais de contato, mas no geral, pode crer, você não vai ver. Assim como eu não vejo e não falo por mim, eu falo por experiência, enfim, mínima. Os mentores começam a entrar na sua casa. E não que eles não iam. Quando você começa a estudar projeção astral, é, para o mentor espiritual, uma coisa muito diferente. Pô, tem um ser que é o meu tutelado, alguém que eu ajudo na encarnação. Ele está começando a abrir a frequência, está começando a enxergar algumas coisas. Vamos lá. Então ele começa a ir mais. Esse cara que estava na zona de conforto, morador da sua casa, ele se incomoda extremamente. A casa agora ela é mais limpa. Os miasmas, as coisinhas que são colocadas, são tiradas, baguncinhas, tudo tirado. Teias de aranha, bichinhos. Na cama da minha mãe eu vi um troço, parecia um polvo, colocado pro espírito. Um polvo. Como assim? Nunca tinha visto. Eu peguei o negócio, era um tentáculo, que ele pegava assim na minha mão, assim, ele mordia, tinha os dentes, e ele abraçava a minha mão toda que eu joguei pela janela, com dificuldade, porque grudava no meu dedo. Parecia um polvo na cama da minha mãe. Tava só lá, não, tava em todo lugar, porque eu sempre fui muito protetor dela. Então eu ia muito pra ver se tá tudo bem, até porque ela tava separada, sozinha, tinha essa imagem meio que tentativa de proteção. Isso tava lá. Mas tava o tempo todo. Aí os mentores começam a entrar, e isso começa a piorar, porque eles começam a falar, tá entrando um ser de luz. Tem uma coisa que é bem interessante no astral. Uma verdadeira aversão e até uma ideologia contrária à luz. Existe todo um planejamento no astral inferior, um sistema que você não pode se envolver com a luz. Desde lá de cima até o cara que mora embaixo. Vou contar um relato para vocês, pequenininho. Fui eu voando pelo umbral, numa determinada altura, desviando de fios de luz. Aliás, projetor astral que sai do corpo voando sabe que os fios de luz que nós temos aqui, eles puxam o seu corpo astral, você tem que tomar um pouco de cuidado, você pede experiência direto por causa desses troços. Eu voando, você nunca imagina fio astral porque você fica no chão, quando você começa a voar numa determinada altura, você vê que eles são, e muitos, eles são projetados para lá, sabe Deus como. Eu vi até que cheguei numa região que começou a pesar tudo, ficou tudo escuro, sumiu aqueles troços todos, eu vi uma região, eu caí numa ladeira de barro, meu pé entrou quase que até o joelho no barro. Eu comecei a andar assim no umbral, não dava mais para voar.
Eu comecei a tentar fazer, eu preocupado, porque eu vou voltar pro corpo, vou perder a experiência. Sentindo que não dava mais pra voar, tava muito escuro, tava agoniante o ambiente, mas eu tava ali, lúcido, acordado. Sabia exatamente onde eu tava, o que eu tava fazendo, que tinha saído do corpo. Aí eu vi uma vozinha de dentro do mato. Ei, psiu, vem cá. Aí eu fui, com dificuldade, fui até o matinho, né? E, se abaixa. Era um morador desses lascados do umbral, tem um monte. Infelizmente, é igual aqui. Se você não se adere ao sistema, você é um lascado. O que é se aderir ao sistema? Fazer faculdade, estudar, se preparar, se tornar um ser robotizado preparado para o mercado. É o que eu faço. Estudando medicina, nada mais, nada menos, dentro do que você se robotiza para atender um determinado padrão de sociedade. Você não tem como escapar disso. Você tem que não se perder, mas tem que entrar. Aí você abaixa, porque o Barba mora... Aí era a região do Barba, não me pergunte quem é esse Barba. Se o Barba te pega aí, você tá louco, você abaixa. Eu me abaixei, fingi que... Ele não sabia que eu tava fora do corpo. Achava que eu era um desencarnado. Aí, em determinado momento, eu deixei ele falar, né? Ele falando, preocupado, né? Eu falei, cara, não tem problema. Eu tô fora do corpo, cara, o que você tá fazendo aqui? Aí eu já tava tentando me posicionar para tentar ajudá-lo. O que é uma inocência, mas bondosa, faz parte. Esse cara entrou em desespero. Você tá maluco, rapaz? Se me pegarem falando com você, vão me esquartejar, você tá louco? Ele se jogou, era um abismo. Ele se jogou e foi embora, ele saiu de pé. Eles têm aversão à luz. Aversão. Existe uma outra ideologia mais caracterizada junto a espíritos mais inteligentes. Não pense que eles só são assim, não. Viu? É aí que o problema acontece. A projeção astral vai te levando dentro desse processo. Cada vez que você vai andando dentro da espiritualidade, o obsessor pé de cama, ele já não tem mais gabarito para te perturbar, porque você já entrou num estado de entender que o parente vai estar, entender que... Então, o processo aumenta. E começa a vir espíritos inteligentes, que são esses caras ideológicos que fazem... E eu fui visitado por alguns deles. Não sei quem são. Às vezes aparece um cara e não são mais deformados. Não... Tem alguns que são, mas não pense que os caras inteligentes são os manipuladores. São os controladores da região. E você, como projetor astral, também tem... Cara, isso está acontecendo agora. É que nem estudar política, estudar... a história da humanidade, da história do Brasil, da história de São Paulo. Você vai ver que existe uns bastidores tristes, o peso político, o peso dos impostos. Você só sabe disso quando você entra.